Olá, turma. Vamos começar a nossa aula sobre especificação de testes funcionais. Antes, um recado importante. Busquem se vacinar, façam cadastro nas plataformas de agendamento das prefeituras e dos estados onde vocês moram, né? E ajudem outras pessoas também a se vacinarem. E cuidado, vacinados continuam transmitindo os vírus, então continuemos usando máscara. Vamos posicionar essa aula, tá? A gente tem muitos assuntos para falar sobre testes, tá? A gente vai falar sobre testes ao longo do ciclo de vida numa aula posterior, mas eu queria adiantar com vocês como a gente traduz requisitos para testes, tá? Que são o que a gente chama de testes funcionais, tá? Existem vários tipos de testes que a gente pode fazer, testes para requisitos não funcionais, testes estruturais de arquitetura, mas o objetivo aqui é conversar um pouco sobre como a gente prepara testes funcionais, baseado no fato que a gente já está com os requisitos especificados de forma superficial ou detalhada. Então, o objetivo de um teste funcional é avaliar as funções que o sistema deve executar, ou seja, avaliar o comportamento do sistema, se o sistema faz o que está proposto. Tá? Então, o teste funcional ele se aplica a todos os níveis. Então, eu posso ter um teste funcional no nível de componente, eu posso ter um teste funcional no nível de integração, eu posso ter um teste funcional no nível de sistema, eu posso ter, por exemplo, um teste funcional já quando o sistema estiver em manutenção. Então, os testes funcionais, eles se aplicam a diversos níveis, diversas fases do seu desenvolvimento. A produção do teste funcional considera o comportamento do software, ou seja, ele é baseado na especificação. A gente não prepara um teste funcional baseado no sistema pronto. A gente prepara um teste funcional baseado no sistema que foi especificado, ou seja, o que é que foi combinado com os stakeholders, com as partes interessadas, com os usuários. Então, é em cima desse comportamento que está especificado de alguma forma que a gente vai preparar os testes funcionais. Obviamente, quando se você estiver utilizando métodos ágeis, você pode ter muitos detalhes do comportamento dos softwares implementados diretamente em software, no programa. Aquele programa é aceito pelo usuário. E depois você pode fazer uma engenharia reversa do comportamento que está implementado e escrever os testes funcionais. Mas essa não é a forma mais indicada de construir o teste funcional. O teste funcional ele tem que partir de alguma especificação, mesmo que ela seja de alto nível, mesmo que ela seja não detalhada. E aí, onde estão as minhas fontes de comportamento do sistema? Estão nos requisitos funcionais, nos requisitos de negócio, restrições do domínio, histórias de usuário, casos de uso, regras de negócio, enfim. Todos aqueles requisitos que têm a ver com o comportamento do sistema, eles podem ser usados como entrada para a preparação dos testes funcionais. Tá? Então, quando a gente está olhando para esse tipo de especificação, cenários, diagramas de estados, diagramas de fluxos ou processos de negócio, requisitos de negócio, regras de negócio, a melhor forma de explorar essas especificações é utilizando as técnicas que a gente chama de técnicas caixa preta. Nós vamos explorar aqui as técnicas caixa preta, começando pela técnica de particionamento de equivalência. Particionamento da equivalência é uma técnica bem básica, inicial, que ela objetiva entender o domínio de entrada do programa. Né? Todo programa ele tem uma entrada, ou seja, dados que ele recebe do usuário, ele tem algum processamento e ele tem uma saída, né, que é o resultado do programa. Tá? Por mais que a gente não esteja falando apenas de sistemas que fazem cálculos matemáticos, essa analogia de entrada, processamento e saída, ela se aplica para qualquer tipo de programa. Tá? E aí o que acontece? Eu vou ter dados que devem ser aceitos, ou seja, dados que são válidos e que quando entrarem no programa, o programa vai executar de acordo e vai gerar os resultados esperados. E existem dados que não devem ser tratados, devem ser rejeitados, porque são dados inválidos.
dados que não deveriam ter sido colocados pelo usuário. Tá? Então, no primeiro momento, a gente tenta identificar as classes válidas e as classes inválidas. Vamos dar um exemplo. Imagine que você tem, para um determinado trecho de um requisito, a seguinte especificação. O usuário deve inserir um endereço de e-mail. Então, o endereço de e-mail é um endereço que tem um formato particular. Né? Esse primeiro exemplo aqui, aluno@ufc, ele é um exemplo válido. Já esse segundo exemplo, http://aluno.ufc, ele é um exemplo inválido de endereço de e-mail. Então, esse é um tipo de separação que é interessante ser feito logo de entrada para você definir quais são os dados válidos e quais são os dados inválidos. Um outro exemplo, em um determinado trecho de uma especificação, nós temos o apelido do usuário deve ter no máximo 10 caracteres alfanuméricos, começar com uma letra e não pode ser vazio. Essa foi a especificação que foi realizada junto aos usuários, aos interessados no projeto. Então, vamos colocar alguns exemplos aqui de dados válidos. Apenas a letra A, ela é válida, porque ela não é vazia, começa com uma letra e tem no máximo 10 caracteres. A letra B maiúscula também é um dado válido. A sequência de A a J tem exatamente 10 caracteres. Todos eles são alfabéticos, né? São letras, e começa com a letra, então também é válido. E a sequência aluno 987 contém só caracteres alfanuméricos e começa com a letra e não é vazio. Então, são dados válidos. Exemplos de dados inválidos, que formam a classe de dados inválidos. Eu tenho A1, cifrão e jogo da velha. Aqui, esses dados são inválidos por quê? Porque cifrão e jogo da velha não são caracteres alfanuméricos. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3 não é válido porque não começa com uma letra. Aluno também é inválido porque não começa com uma letra. E a sequência de caracteres de A até M, ela não é válida porque ela estoura o máximo de 10 caracteres alfanuméricos. Então, eu tenho um grupo inválido. Quando eu for planejar o meu teste, um dos testes básicos que eu vou fazer no meu sistema é inserir dados válidos e ver se o sistema aceita aquele dado válido, e inserir dados inválidos e ver se o sistema não aceita aqueles dados. Tá? Então, como a gente vai particionar os dados? Né? Vamos continuar nesse exemplo aqui do apelido. Tá? Então, você tem que pegar a especificação e perceber para uma determinada entrada, no caso o apelido do usuário, é um campo só de texto que vai ser inserido pelo usuário. E você tem que pensar nas partições. Como eu consigo criar as minhas partições ou classes de equivalência? Uma opção para esse apelido é uma partição para cada regra. Então, eu tenho uma partição por tamanho, uma partição por primeiro caractere e uma partição por caracteres permitidos. E aí, como é que eu posso organizar isso aqui? Eu posso organizar uma tabela em que eu tenho as partições, tamanho T do apelido, primeiro caractere C e só contei caracteres alfanuméricos. E aí, quais são as minhas classes válidas? As minhas classes válidas vão ser as classes de dados em que o tamanho do apelido que entrou, ele está entre 1 e 10, porque ele não pode ser 0, não pode ser 11. Ele tem o primeiro caractere C, sim, ele é uma letra, e todos os demais caracteres são alfanuméricos. Então, as minhas classes válidas vão ser os dados que preenchem todos esses três requisitos. Qualquer dado que foi entrado pelo usuário, que ele se encaixar em algum desses critérios inválidos, ele torna a classe inválida. E, por fim, como é que a gente instrumenta isso em casos de teste? Então, eu tenho todas essas partições aqui, eu tenho essas classes inválidas. Então, cada quadrante desse aqui das classes inválidas foi numerado aqui, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. O que acontece? Como eu falei, para a gente ter uma entrada, um dado de entrada válido, ele precisa cumprir essas três classes. Né? Então, veja,
Caso de teste em que eu insiro A, ele é um resultado esperado de sucesso, por quê? Porque ele cobre as classes C1, C4 e C6. Aluno 98756, que tem 10 caracteres exatamente, também é um resultado de sucesso, porque ele cobre as classes C1, C4 e C6. E os demais exemplos aqui, cada um cobre uma classe diferente, né? No caso, por exemplo, 1, 2, 3 e um aluno, ambos falham na questão da classe inválida, do primeiro caractere não ser uma letra. Tá? No caso aqui do A1, cifra um jogo da velha, eu estou infringindo aqui a questão dos caracteres não alfanuméricos. Então, quando você vai planejar os casos de testes, qual é o seu intuito? O seu intuito é cobrir todas as classes, para ter certeza que você está testando todas as variações de casos válidos e inválidos. Vejam que para esse requisito, apelido do usuário deve ter no máximo 10 caracteres, começar com letra não pode ser vazio, foram gerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casos de teste. E isso aqui é um teste bem básico. Tá? Então, o trabalho de pensar nos testes, ele tem que ser um trabalho de exploração. Se você simplesmente colocar aqui um exemplo de sucesso e um exemplo de falha, existe uma grande probabilidade de você estar deixando descoberto vários cenários. A próxima técnica que a gente vai ver, ela complementa a análise de equivalências, que é a análise do valor limite, né? Às vezes também chamada de análise de valor de fronteira. A ideia é identificar os limites dos valores válidos e inválidos para explorar a borda, a fronteira do limite. Tá? Então, por exemplo, imagine que eu fiz uma análise de partição de equivalência, identifiquei as partições que são válidas e inválidas. Então, por exemplo, eu tenho algum requisito em que os números aceitos são de 1 a 12, e qualquer outra coisa que não seja de 1 a 12 são partições inválidas. Tá? Então, a ideia é que eu explore aqui as fronteiras, fazendo testes em números próximos dessas bordas. Tá? Por que isso é importante? Vamos ver um exemplo aqui embaixo, ó, por exemplo. Imagine que para essa especificação, o código foi implementado dessa forma aqui. Ó. Se o x for maior do que 1 e x menor do que 12, então faça o que é esperado do sistema. O que acontece com essa fila aqui? Essa checagem aqui está errada. Essa checagem deveria ser x menor ou igual a 12. Porque o 12, ó, ele faz parte da partição válida. O que acontece com essa linha de código? Essa linha de código aqui, se eu fizer um teste passando 1, passando 5, e eu fizer um teste passando 15, o que acontece? Eu testo com 1, vai passar, ok. Eu testo com 5, vai passar, ok. Se eu testar com 15, eu estou esperando uma falha, né? Porque é na partição inválida. E o sistema vai se comportar da forma esperada, vai dizer que aquele número está inválido. Mas se eu não testar exatamente o 12, eu nunca vou saber que esse código está errado. Então, uma das motivações é que as bordas, elas são sensíveis, porque você pode ter muito erro de programação nas bordas, nas fronteiras dos dados. Nesse segundo exemplo, nós vemos o quê? Nós vemos um código que a priori não tem nenhum erro, né? Mas é um loop que é executado com um controle a partir de um valor entrado pelo usuário. Então, o loop vai até o valor que o usuário tiver colocado. Então, por exemplo, se o usuário entrar um valor acima do permitido, esse loop aqui vai fazer um buffer overrun, né? Ele vai passar do buffer original que foi alocado para aquela variável e vai invadir memória que não é permitida para esse programa. Né? Então, o que acontece? Esse tipo de erro aqui
você detecta no teste fazendo uma checagem da borda, né? Ou seja, colocando todos os valores e ver se, por exemplo, ele faz uma checagem. No caso aqui, esse código, ele funciona se todos os valores de y forem menores ou iguais a 11. Mas qualquer valor de y que for de 12 ou mais vai causar um buffer overrun. Então, esse código aqui ficaria melhor, né, se eu tivesse uma checagem desse valor de entrada aqui. Qual é o papel do testador? O papel do testador é exercitar o código, passando todos os valores aqui possíveis, válidos e inválidos, e ver se o sistema não quebra. Claro que eu tenho outras técnicas para detectar erros nesses códigos, como, por exemplo, revisão de código, inspeção. São as técnicas que a gente chama de técnicas caixa branca. Mas, do ponto de vista de técnica caixa preta, a gente exercita o software com valores válidos e inválidos para ver se o sistema não quebra. E aí, como é que a gente vai usar a derivação dos casos de teste, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo diferente. O requisito diz, se eu tenho um saldo positivo na minha conta e o valor é até 100 moedas, então a taxa de juros para o cliente é de 3%. Se o saldo é acima de 100 e até 1.000, a taxa de juros é 5%. E saldos acima de 1.000, taxa de juros de 7%. Vamos fazer a análise de classes aqui. Então, eu tenho as minhas classes inválidas, que é... Veja que tudo começa com saldo positivo, né? Então, qualquer coisa que não seja positiva é inválido. E as minhas classes positivas, válidas, são qualquer valor de saldo que seja positivo. No entanto, eu tenho cenários diferentes aqui. Então, eu tenho as classes válidas para receber taxa de juros 3%, para receber 5% e para receber 7%. Então, eu faço uma partição das minhas classes válidas nesses intervalos aqui, de 0 a 100, de 100, 100 e 1 centavo até 1.000 e de 1.000 e 1 centavo para cima. Tá? E aí, o que acontece? Cada valor limite vai ser um caso de teste. Eu vou testar no mínimo entrando com um saldo negativo, entrando com um saldo 0, entrando com um saldo 100, entrando com um saldo 100 e 1 centavo, entrando com um saldo 1.000 e entrando com um saldo 1.000 e 1 centavo. Eu tenho no mínimo 6 casos de teste para serem feitos aqui para fazer uma exploração bem interessante dos valores de limites aqui relacionados a essa função. Outra técnica que a gente pode utilizar, o que acontece? Às vezes a gente precisa identificar combinações de entradas e os respectivos resultados esperados de acordo com essa combinação de entradas. Por quê? Porque às vezes a gente tem lógicas de negócio que tem muitas condições ou regras de negócio que elas vão se entrelaçando. E elas precisam ser consideradas, elas precisam ser interpretadas de forma conjunta. Tá? E aí o que a gente usa? A gente usa essa técnica chamada de tabela de decisão ou então tabela causa-efeito. O que acontece aqui? Vamos ver o exemplo de confirmar a matrícula em disciplina. Tá? Eu não sei se exatamente isso aqui está de acordo com as disciplinas, com a matrícula, o processo atual de matrícula, e com certeza existem bem mais outras condições. Mas isso aqui é só para exemplificar. Então imagine que eu tenho diversas condições. Primeiro, o discente solicitou a matrícula na disciplina. O discente possui os pré-requisitos para aquela disciplina. Existe vaga na turma para o curso do discente. E a coordenação liberou o pré-requisito para aquele discente. Então, são diversas condições. Então, a gente vai valorar cada condição dessa aqui, e cada combinação de valor é o que a gente está chamando aqui de regra, né? Essa regra é como se fosse uma combinação de valores que vai ter um resultado esperado. Então, se o aluno solicitou a matrícula, se o aluno possui os pré-requisitos, se existe vaga na turma para o curso do discente, independente da coordenação ter liberado ou não pré-requisito, a matrícula vai ser confirmada. A segunda combinação de regras, o discente solicitou a matrícula, o discente não possui os pré-requisitos, existe vaga na turma para o curso, existe vaga na turma para o curso do discente, né? Ou seja, ele é de engenharia de software, por exemplo, e tem vaga de engenharia de software nessa turma.
mas a coordenação não liberou o pré-requisito. Então, nessa regra aqui, nessa combinação, a matrícula vai ser recusada. Na regra 3, o discente solicitou a matrícula, não tem os pré-requisitos, existe a vaga e a coordenação liberou os pré-requisitos. Então, a matrícula vai ser confirmada. E, por fim, o discente pediu a matrícula, ele possui os pré-requisitos, mas não existe vaga no curso. Não existe vaga na turma para aquele curso do aluno. E então, independente da coordenação ter liberado o pré-requisito ou não, a matrícula vai ser recusada. E aqui eu posso ter diversas outras combinações, até porque eu posso ter diversas outras condições. Cada combinação dessa necessita de um, ou às vezes até mais de um caso de teste. Ok? Então, imagine, por exemplo, que você tem uma série de regras de negócio que são relacionadas à matrícula. As combinações de valores aqui, elas vão dar os seus cenários de teste. Então, para esse tópico de matrícula aqui, eu já imaginei aqui pelo menos 4 casos de testes distintos. E é porque não explorei a fundo aqui. Uma outra técnica também que a gente usa é a análise de transição de estados. Quando a gente faz a licitação e a análise de requisitos, às vezes a gente encontra determinados aspectos dos sistemas que a gente tem um controle de estados, né? Ou seja, por exemplo, o estado de uma assinatura de um serviço pelo cliente, o estado, por exemplo, de uma compra que foi feita num site. Eu posso ter elementos, eu posso ter objetos do meu sistema que vão precisar ter um controle das transições de estados possíveis, né? A venda não pode ir diretamente em processamento para entregue. Eu tenho uma série de estados que eu preciso cumprir. Nesse exemplo aqui de baixo, é um fluxo quando você insere, por exemplo, um SIM card em um telefone novo. E você vai ativar aquele SIM card. Então, quando você fez a licitação e a análise dos requisitos, se chegou num diagrama de status, que é um diagrama de status que precisa ser implementado. Aqui, no caso, o cartão é inserido, o sistema fica esperando o usuário digitar o número PIN, ele faz a primeira tentativa, se ele digitar o PIN correto, ok, ele tem acesso à conta. Se ele digitar errado, ele vai para a segunda tentativa. Se na segunda tentativa acertar, vai para a conta. Se errar novamente, vai para a terceira tentativa. Se acertar na terceira tentativa, ok. Se na terceira tentativa errar o PIN, aí ele vai para IT card. Na verdade, desculpa, eu falei SIM card aqui, mas aqui ele está falando um fluxo de caixa eletrônico, né? Então, existem alguns bancos que, se você errar 3 vezes a senha, ele sequestra o seu cartão, ele fica com o cartão lá guardado, porque você errou 3 vezes a senha ou o número PIN. Tá? Então, esse é um exemplo de diagrama de status que foi modelado. Quando você chega na fase de testes, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse diagrama e vai tentar pensar testes para verificar a implementação que vai ser feita desse diagrama. A equipe de desenvolvimento vai pegar esse mesmo diagrama para fazer a implementação. Você vai pegar esse diagrama para planejar testes para testar a implementação que vai ser feita pela equipe. Tá? Então, aqui é o caso de uma tabela que é feita falando as transições possíveis, né? Então, por exemplo, olha, eu iniciei aqui, né, a minha transação, eu inseri o cartão. Quando eu inseri o cartão, eu fui para o cenário, para o estado 2. Quando eu cheguei no estado 2, se eu coloquei um valor válido de senha, eu vou para o estado 6. Se eu coloquei um inválido, eu vou para o estado 3. E assim por diante, ou seja, eu peguei esse diagrama e organizei na forma de uma tabela. O que é que acontece aqui? Cada transição dessa aqui, cada linha dessa tabela com as opções, ela precisa ser testada. Eu preciso testar o primeiro passo, que é inserir um cartão, e saber se o cartão, quando eu insiro um cartão, se o sistema pede a senha. O cartão, ele é obrigatório vir para cá. Ou seja, eu não posso, por exemplo, inserir um cartão e ele
o sistema não vinha aqui para pedir a senha. E uma vez que pediu a senha, eu tenho essas transações aqui que são as transações corretas de acordo com a classe da senha, né? Se eu inserir uma classe de dados válida ou se eu inserir uma classe de dados inválida, eu vou para essas transições aqui. E aí eu tenho nos meus testes que explorar cada transição dessa aqui. Então, a ideia aqui é explorar cada item dessa tabela, porque se eu explorar cada item dessa tabela, significa que eu estou explorando cada perninha dessa aqui, ó, do diagrama. Porque não adianta, por exemplo, eu só testar assim, não, eu vou testar colocando o valor certo. Aí ele vai aqui do primeiro retry para a conta, né? Ah, e agora eu vou testar ele colocar 3 vezes errado. E aí ele vai para cá. Mas essas outras duas transições aqui, ó, da segunda e da terceira, não foram testadas. Como é que a gente vai saber que isso aqui foi implementado? Então eu tenho que inserir, eu tenho que fazer o cenário que passa por esperar pela senha, errar a primeira vez, acertar na segunda, errar a primeira vez, errar a segunda vez e acertar na terceira. Para eu ter certeza que eu estou passando por cada um desses estados. Esse aqui já é um teste bem mais sofisticado, né? Mas se você chegou no nível de sofisticação da sua especificação de ter um diagrama de estados, então é importante organizar os testes usando esse tipo de tabela. E aí a gente chega na análise de cenários, que são aqueles cenários, casos de uso, histórias de usuário, que são formas bem comuns de descrever requisitos funcionais. A gente descreve uma história com as confirmações, com os detalhes. A partir daquelas informações a gente vai pensar nos cenários de sucesso e nos cenários de falha. Aqui, por exemplo, eu tenho um caso de uso. O caso de uso ele já é bem detalhado, já tem os passos, então ele fica muito fácil de você traduzir isso para requisitos. Você vai ter o cenário feliz e você vai ter o cenário de exceção. Cada cenário de exceção desse vai ser um teste e o cenário feliz ele vai ter um ou mais testes, né? Porque eu posso ter variações dos dados sendo colocados aqui, tá? Então, a análise de cenários, seja o caso de uso ou história de usuário, elas são muito comuns como especificação de requisitos e você vai fazer as extrações desses cenários para gerar os casos de teste. Então, como é que você combina essas técnicas? Tá? Não existe uma regra geral, mas a minha sugestão é comece pelos cenários, ou seja, pegue todos os cenários que você tem, identifique quais são os cenários felizes, né? Aquele cenário de sucesso, quando tudo funciona. Identifique os cenários de falha, e aí você começa a identificar os cenários de falha fazendo o particionamento das equivalências, ou seja, quais são as informações certas e quais são as informações erradas que o usuário pode colocar. A partir daí, quando você prepara essas classes de dados válidas e inválidas aqui no particionamento de equivalências, você começa a ter a definição de cenários felizes e cenários de exceção. Tá? Depois disso, uma vez que você identificou essas classes de dados, você faz a análise de valores limites. Né? Então você vai fazer a análise aqui de onde são as bordas, quais são os limites que eu preciso testar. E uma vez que você fez tudo isso, você pode ter encontrado nessa análise de cenários, você pode ter encontrado regras de negócio que se aplicam. Então, em um determinado passo lá de um cenário, uma regra de negócio se aplica ou não. E aí você vai precisar usar tabelas de decisão para criar, para organizar essas informações das várias regras de negócio que se aplicam a esses cenários. E por fim, se você tiver diagramas de estados também estão relacionados a algum aspecto do cenário, você vai fazer a análise de transição de estados. Tá? Então essa é uma forma de você organizar a sua especificação de testes. Você começa pelas histórias de usuário, pelos casos de uso, acha os cenários felizes e os cenários de exceção, pensa nas classes de equivalência de dados, dados válidos e inválidos. Principalmente para os dados numéricos, você vê os valores limites, né, os valores de borda que precisam ser checados. E depois você checa se você tem regras de negócio que se aplicam e precisam ser tratadas de forma combinada aqui na tabela de decisão e diagramas de estado também, caso se apliquem. E como é a estrutura de um caso de teste? Ou seja, o que é que vai num caso de teste?
Você pode ter uma documentação leve ou pode ter uma documentação detalhada, né? Isso vai depender do seu projeto. Existem algumas informações que são fundamentais em qualquer contexto. É que você precisa ter uma noção de quais são os dados de entrada que se aplicam para aquele caso de teste, ou seja, você não pode ser genérico demais na hora de especificar o teste. Tipo, o usuário entra com as informações. Assim, quais são as informações que precisam ser entradas? Porque o testador ou a testadora, a pessoa de testes, precisa identificar se a interface está contemplando todos os dados que precisam ser recebidos, né? Por exemplo. Eu tenho procedimentos, ou seja, são passos, ou seja, um passo a passo indicando qual é a interação do sistema e qual é o retorno esperado. E no final, após todos os passos, o retorno final esperado. Isso também é básico. Então, a gente vai ver dois exemplos, um exemplo leve e um exemplo detalhado de especificação de testes, que todos eles têm essas informações, de forma mais detalhada ou de forma mais resumida. O exemplo que a gente vai ver, ele está nesse padrão aqui, nessa norma da I3E, que sugere, né? Ela não obriga você a fazer isso, mas ela sugere uma estrutura de documentação de testes. Então, no primeiro exemplo de uma especificação de teste, eu tenho um exemplo de uma empresa que utiliza métodos ágeis, tá? Então, eu tenho aqui o caso de uma história de usuário, e aquela história de usuário, ela vai ter um teste case associado a ela na parte das confirmações. Tá? E aí aqui eu tenho a especificação das confirmações para a história de usuário. Então, vejo que cada linha dessa aqui, elas são um resumo, é uma descrição resumida de um teste. Né? E aí esse teste aqui, ele vai ter vários passos específicos. Né? Então, por exemplo, aqui está falando de uma pessoa da secretaria pode criar um tipo de inscrição. Essa pessoa da secretaria ela pode entrar com nome, tamanhos disponíveis, preços e comentários para um novo tipo de inscrição. E aí guardar uma inscrição, ver uma inscrição já existente. Então, você tem uma série de cenários de testes que vão ser colocados aqui e que vão precisar ser exercitados quando você for testar aquela história. Veja que aqui, o que está acontecendo? Eu tenho cenários bem simples, eu tenho alguns cenários que envolvem regras de negócio, como por exemplo, ó, a secretária ela pode mudar, a pessoa da secretaria pode mudar o nome, pode mudar os dados de um tipo de inscrição se não tiver ninguém inscrito usando aquele tipo lá de inscrição. Então, isso aqui é uma regra de negócio, dizendo que ela pode modificar essas informações, mas com a condição. Vamos agora ver um exemplo mais detalhado. Aqui no caso eu tenho uma empresa que produz equipamentos de análise para a indústria agrícola. Tá? Então, veja que aqui o documento já muda bastante, eu já tenho um documento específico para os test cases, ou seja, eu não tenho mais apenas a parte de trás dos cartões, a parte das confirmações do cartão sendo utilizadas. Então, eu tenho um documento com abreviações, com informações de quais são os requisitos, questões relacionadas à cobertura, controle de versão, etc. E aí, eu tenho aqui tabelas com aqueles cenários. Né? Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu tenho os estados, né? As transições de estados aqui de um requisito, e os inputs, as entradas e as saídas esperadas. Tá? Aqui não importa exatamente qual é o escopo ou entender esse requisito, mas é só mostrar que uma tabela dessa aqui é uma especificação de testes. Tá? Bem detalhada, no caso aqui, por causa de uma máquina de estados que estava preenchida. Tá? E aqui você tem uma continuação daquela máquina de estados. Mesmo assim, você vai
precisar ter test cases, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um test case. O test case ele tem um identificador, uma prioridade, ele tem um rastreamento aqui para o requisito de origem. Veja que quando você está naquela outra abordagem mais leve, mais ágil, você também tem rastreabilidade. Por quê? Porque os testes estão descritos juntos do requisito. Então, automaticamente você tem a rastreabilidade. Aqui, como eu tenho um documento separado, eu precisei colocar aqui uma referência para indicar qual é o requisito a qual esse teste se refere. Ele tem uma descrição do propósito do teste, que é muito semelhante àquele propósito que foi colocado lá no outro exemplo, em que eu tinha vários itens do que a pessoa da secretaria poderia fazer. Aquilo ali são propósitos de teste. Aqui eu também tenho um propósito de teste, mas aqui eu entro com um pouco mais de detalhes, descrevendo pré-condições, o tipo de entrada que vai ser recebido e o resultado esperado. E aí cada caso de teste desse vai ter essa estrutura. Veja que aqui também eu estou fazendo uma organização dos testes por temas do sistema, né? Aqui, por exemplo, é a parte do equipamento que faz a medição de intervalos. Aqui é a parte do equipamento que faz os métodos de análise. Novamente, eu não tenho isso no outro método mais leve? Tenho. Por quê? Porque a história ela já está organizada no backlog de acordo com algum tema, ou dentro de algum épico. Então, essa informação aqui, ela já está embutida lá na gestão da história de usuário. Então, quando eu trago os testes para fora, para um documento, além de eu ter essa rastreabilidade aqui direta, mas para as pessoas não terem que decorar exatamente o que é esse número aqui, eu posso criar sessões aqui com os temas, aqueles temas lá que a gente usou para organizar os requisitos. Ok, então, se você quiser, você chega no ponto de especificar o passo a passo. Né? Ou seja, aqui eu tenho a especificação dos testes, né? Assim, dizendo alto nível, input e resultado esperado, mas eu posso querer chegar no detalhe de indicar um passo a passo. Então, para aquele mesmo exemplo lá do ágil, em que eu tinha o meu test case, por exemplo, a pessoa da secretaria pode criar um novo tipo de inscrição, né? E aí ele faz uma referência à história de usuário. Não sei se vocês lembram que o nome da história era Confirmation 214. Ó, vamos ver aqui. é o número da história, né? E aí para dizer que na seção confirmação da história 214, então eu preciso desse rastreamento no momento em que eu for colocar num documento separado os meus procedimentos, meu passo a passo. Tá? Então, eu tenho o procedimento, ou seja, qual dos itens lá que está na confirmação, eu tenho a minha rastreabilidade de volta para a história. Tá? E aqui eu tenho a pré-condição, como é que eu vou iniciar, qual é o meu critério aqui inicial, e eu tenho os testes mais específicos, né? E aí eu posso botar mais detalhes aqui nessa parte de fora, tá? Então aqui eu estou fazendo um pouco mais de documentação do que simplesmente colocar as informações básicas lá na confirmação na parte de trás do cartão. Quando usar? Quando for necessário, quando aquelas informações lá não forem suficientes, quando tiver tendo muito problema de bugs, de testes que poderiam ser pegs em testes, então você investe um pouco mais em especificação de testes. Já no exemplo aqui da empresa mais tradicional, para aquele teste procedure, para aquele test case lá, que eu tenho um objetivo, né, eu tenho um propósito, você pode ter um detalhamento, ó, mais específico. Você detalha passo a passo do que é que tem que ser feito no sistema e você vai checando o resultado passo a passo. Tá? Isso aqui é uma especificação completa de um test case, item a item, passo a passo. Então é isso, pessoal. Eu queria adiantar um pouco para vocês esse
essa questão da especificação de testes funcionais, porque você já pode começar a especificar testes funcionais logo após terminar uma rodada de análise e especificação de requisitos. Tá?